Próximo Presidente da República, ainda por cima com a perspectiva de apanhar 2 mandatos seguintes, vai ter de lidar com uma década decisiva no que diz respeito ao rearmamento e das metas da NATO também para 2035, isto já para não falar, enfim, daquela que é uma ameaça constante da Rússia sobre a Europa. Acha que estas questões estão a ser devidamente tratadas, pelo menos nesta pré-campanha? Não. Mas também devo dizer que nem em Portugal, nem na maior parte dos países cuja realidade política eu conheço. Não estamos a olhar para o problema, começando pelo fim, pela ameaça russa, que é real. As pessoas podem achar que, estando a 5.000 quilómetros da frente de batalha, que vocês já há pouco tão bem ilustravam, que estamos fora da guerra. Não estamos. A guerra já chegou cá. O Germano sabe isto melhor que eu. O número de ataques híbridos e de ciberataques que instituições portuguesas são alvo é enorme. O número de embarcações russas, seja da frota sombra, seja de outro tipo, que passam pelas nossas costas para tentar fazer reconhecimentos, sobretudo na zona dos cabos submarinos que ligam a Europa aos Estados Unidos, é semanal. Aliás, curiosamente, aquele famoso episódio do Mondego, que estava ancorado na Madeira e acabou por não sair em missão por problemas, basicamente um motim que depois deu origem àquela reprimenda pública do Almirante Gabriel. Essa parte que se conhece. As pessoas não se lembram é que a missão para a qual esse Mondego se ia dirigir e que acabou por não ir, era para vigiar os movimentos do navio russo. Sim, mas ele disse isso na altura, curiosamente. Ele disse isso na altura. Isso não é repetido. É repetida a parte mais picaresca de que houve uma reprimenda em público, que realmente é criticável. Mas a parte mais importante não é essa, que havia uma ameaça à nossa soberania nacional. E que não foi controlada, não foi vista. Já candidato que, enfim, durante a sua vida profissional esteve atento a isso, mas devia falar muito mais disso e não fala. Vocês perguntaram se estamos a preparar. Não, e não estamos nem a preparar, nem a nível do investimento, o tal que dizias e bem, que foi acordado passar para 3,5% e depois para 5%, sendo que o último 1,5% pode ter utilização dual, é mais de infraestruturas, mas mesmo este aumento de 2%, que poucos países cumpriram, aliás, até o ano passado, para os 3,5%, não está a ser devidamente planeado, certamente em Portugal. Em Portugal, este ano, devemos chegar a 1,7%, suponho eu, do PIB gasto em defesa. Nos falta 1,8%, temos de duplicar isto. São 5 a 6 mil milhões de euros. E não estou a ver a ninguém discutir orçamentalmente como é que isto se vai fazer. Temos até 2035, aos 3,5% se cá temos um bocadinho menos. Ainda hoje o Ministro da Defesa esteve no Parlamento precisamente a garantir que no próximo ano os 2% serão... Pronto, os dois. Mas isso foi o que acordámos em 2014, em Gales. Portanto, vamos cumprir em 2026. Não está mal, para trás não está mal. Mas depois também não estamos a discutir, para mim ainda mais importante, que é a arquitetura de defesa. Cada um dos países da NATO compromete-se com este gasto em defesa. Vamos assumir que cumpre, mas depois... Quem é que toma a decisão política de fazer destacamento, se for necessário, para missões de manutenção de paz ou de outro tipo? E quem é que faz, logística e operacionalmente, esse destacamento? Porque, sejamos claros, há países da União Europeia... criar uma NATO paralela à NATO, na Europa. Mas esse é o ponto. Se estivermos a discutir, eu digo, não quero. Não quero. Apesar de haver 4 países da União Europeia que não pertencem à NATO e 7 países da NATO que não são europeus, que não estão na União Europeia, 2 deles não europeus, apesar disso, o que eu digo é que tem que haver uma unidade de decisão política que comprometa a componente operacional, o pilar europeu da NATO, que eu quero que se mantenha, porque é onde está o know-how. Este know-how logístico e técnico operacional militar não se adquire em 5 ou 10 anos. É ali que está o conhecimento. Eu quero manter. Mas já agora, que concordámos este ano em praticamente duplicar a percentagem de PIB investida em defesa, porque é que não se aproveitou para alterar o estatuto da NATO, que obriga que o comandante supremo do SHAPE, do pilar europeu, Supreme Headquarters Allied Powers Europe, seja um general europeu, porque por estatuto tem que ser um general americano. Quer trazer esses temas, a questão militar para a agenda, estou a ter dos avanços tecnológicos também. E muitas dessas questões são importadas também da sua experiência no Parlamento Europeu. O que quer juntar mais a esta campanha que só agora começou na realidade? Todos estes temas se inserem em 2 preocupações, se quiserem, para mim, mais importantes, mais gerais, onde todos estes temas se inserem. É a preocupação com a influência da Europa no mundo, em declínio, hoje até mais rápido, mas já diria no último quarto de século, em declínio. É preocupante porquê? Porque uma região em declínio não consegue atrair investimentos, não consegue proporcionar condições de vida boas às pessoas. E a outra questão, a do crescimento propriamente dito,
que na Europa se chama competitividade, que é um nome horrível, vamos chamar crescimento. Crescimento não é um fim em si, é um meio para conseguir, olha, desde logo suportar o nosso Estado Social, do qual nos orgulhamos todos muito e bem, para conseguir suportar o alargamento, que geopoliticamente é fundamental conseguir fazer, mas é caro, para conseguir fazer as transições energéticas, as transições digitais, a infraestruturação de transportes, nomeadamente a ferrovia, a infraestruturação energética com as ligações que faltam, etc. Tudo isso é muito caro. Portanto, sem crescimento não vai haver. Portanto, as duas preocupações que eu importo, na verdade já as tinha exportado, porque se virem as preocupações que eu expus na campanha para as europeias, já eram as mesmas que a Iniciativa Liberal tinha de antes. Certo? Portanto, o crescimento económico é um meio absolutamente necessário para conseguirmos reganhar influência, porque hoje em dia, especialmente nesta situação, que o Germano já ouvi muitas vezes descrever, de passar de uma ordem internacional baseada em regras e em multilateralismo para uma ordem internacional baseada cada vez mais na força, no poder bruto, o poder bruto ele próprio é uma consequência do poder financeiro. Porque ou é baseado em poder militar que custa dinheiro, ou em poder económico e comercial, que ele próprio é fator de crescimento. Tudo isto está relacionado. Portanto, mais uma vez aqui o crescimento como fator de projeção da Europa no mundo e de criação de boas condições para os seus cidadãos. E aqui preocupa muito aquela diferença enorme, eu uso esta estatística muitas vezes, há 25 anos o PIB da Europa e dos Estados Unidos eram iguais, e hoje a diferença é quase do simples para o dobro, e a nível de per capita mais do que isso. Isto vai se traduzir numa fuga de talentos e de jovens talentosos europeus para os Estados Unidos brutal. Brutal. E mais uma vez estamos a olhar para isto e olhar uns para os outros, a ver o comboio a vir e não saímos de cima da linha. A mim causa uma maior das perplexidades e das ansiedades até. João falou do alargamento. A Europa tem um programa para atrair precisamente os cientistas, por exemplo. Os Estados Unidos e agora desamparados com as políticas de Donald Trump. Os que possam estar desencantados, mas os jovens europeus que se virem confrontados com ofertas de oportunidades de emprego em que se paga o dobro ou mais do outro lado do Atlântico, vão fugir. Falou há pouco do alargamento. Ontem, a Comissão Europeia fez uma espécie de balde de água fria à Ucrânia, mas apesar de tudo deixou entender que por esta via, eventualmente, é possível que lá para 2030 4 países, de acordo neste momento com a avaliação, possam entrar. Ucrânia, Albânia, Montenegro e Moldávia. E podem eventualmente ir outros. Se for por 2030 e se o João Coutinho de Figueiredo ganhar as eleições em janeiro, fevereiro, está a acabar o primeiro mandato. O que eu lhe pergunto é, e como há pouco bem disse, é preciso explicar às pessoas que isso vai custar. E se, imaginemos que por 2030 entram esses 4 países, é uma outra Europa e Portugal deixa de ser um país abaixo da média do PIB e se calhar passa a ser um país acima da média do PIB europeu. Isso vai mudar quase tudo. Como Presidente, como é que vai explicar isso às pessoas? Começando já. Começando aqui hoje já, mesmo antes de ser eleito, dizendo que temos de estar preparados para isso. Já dizia no passado, temos de estar preparados para viver sem fundos europeus. Essa realidade, a redução da riqueza média na Europa por via da entrada de países mais pobres, torna isso praticamente automático. Portanto, vamos ter que nos habituar a viver sem fundos e esse horizonte de 2030, na minha cabeça, não era muito diferente mesmo sem alargamento. Porque acho que os fundos de coesão foram criados para que a introdução do mercado único não beneficiasse excessivamente uns países em detrimento de outros e para apetrechar os países menos beneficiados para conseguirem apanhar. Ao fim de 41 anos estamos a fazer 40 anos de fundos de coesão. E o país conseguirá viver sem os fundos europeus? O país conseguirá, como habituado que está. O país tem que viver, por isso é que temos de nos estar preparados para isso. O que é que isso significa? Choca-me imenso que numas eleições autárquicas um dos grandes motivos para ir às urnas seja o PRR tem que ser executado. Não, o grande motivo para ir às urnas é porque é importante escolher as pessoas que têm responsabilidade da política local e de proximidade. Essa é que é importante. Usar o PRR, naquele caso, ou outros fundos europeus como pretexto para mobilizar as pessoas é eternizar a noção da Europa como porquinho mielheiro, de onde vem o dinheiro, e é por isso que gostamos dela. Não. A Europa é um projeto que tem uma componente política, portanto, de afinidade de valores e de comunhão entre os povos europeus, muito importante. É isso que eu quero salvaguardar, sobretudo.